A Comissão de Relações Exteriores do Senado vai convidar o CEO do Carrefour na França, o presidente do Grupo Carrefour Brasil e o embaixador da França para prestarem explicações sobre as declarações recentes sobre a carne brasileira. Ainda não há data marcada para esta audiência. As críticas ao acordo Mercosul e União Europeia, e especificamente contra o agro do Brasil, ganharam grandes proporções depois que um parlamentar francês disse que os pratos dos franceses não são lixeira. A fala do deputado aconteceu na Assembleia Nacional do país. Já outro parlamentar francês criticou a entrada de carne alimentada por atrazina. Ele disse, correlacionando algum uso de herbicida para controle de erva daninha com carne, e ainda citou hormônio, ou seja, uma série de informações desconexas para, de alguma maneira, tentar macular o produto da agropecuária do Mercosul e também aqui do Brasil. Vai lembrar que outro grupo francês também se posicionou contra o acordo. Foi a Tereos, uma das maiores produtoras de açúcar do mundo, dona do açúcar Guarani. Nas redes sociais, o CEO global disse ser contra o Tratado Mercosul-União Europeia, pois traria ao bloco uma concorrência desleal de produtos importados que não respeitam os mesmos padrões ambientais e sociais, disse ele. Depois, ele se retratou e disse, abre aspas, que não teve a intenção de criticar a agricultura brasileira. A tensão está cada vez mais alta e a gente vai até a Europa. Em Munique, na Alemanha, onde o nosso correspondente internacional da Jovem Pan News, Luca Bassani, acompanha tudo de perto. Luca, seja muito bem-vindo. Essa semana há uma tensão ainda mais elevada quando se fala que o nosso prato não é uma lixeira, se referindo à comida que vem aqui da América do Sul? Exatamente, esse foi o assunto que dominou a Assembleia Nacional da França. Kellen, boa manhã a você, a todos que acompanham a Hora H do Agro, e que tem causado certo desconforto entre os franceses e os outros europeus, considerando que a França é um dos únicos países que se opõe a este acordo entre Mercosul e União Europeia, que está tramitando há mais de 20 anos. O deputado, né, eu até encontrei o nome dele por aqui, Antoine Vermorel Marques, que é do Partido dos Republicanos de Direita da França, disse que o prato dos franceses não é lixeira e que tudo aquilo que estaria sendo proveniente da América do Sul para a França seriam apenas carnes de má qualidade, com muitos agrotóxicos e que seriam maléficos para a população francesa. Algo que nós sabemos que são informações que não se sustentam, inclusive se nós observarmos toda a qualidade do produto brasileiro para a venda no próprio mercado do nosso país. De qualquer maneira, durante esta semana, várias alas diversas do Partido Republicanos, do Partido Ensemble do Emmanuel Macron e também de outras facções mais à direita, vieram conjuntamente se colocar contra este acordo, inclusive os eurodeputados, aqueles que não estão em Paris, mas sim em Bruxelas, em Estrasburgo, dizendo que vão fazer tudo necessário para que o acordo não seja aprovado, e o próprio presidente Macron dizendo que teria o apoio de Donald Tusk, esse que é o primeiro-ministro da Polônia, que também colocaria em oposição ao acordo. Então a França e a Polônia, dois países grandes e que têm uma agricultura relativamente importante para a Europa, seriam contrários, mas ainda muito poucos se nós observarmos que a Alemanha e Espanha, dois países dos maiores e mais poderosos dentro da União Europeia, estariam favoráveis. Então vai ser uma quebra de braço que tende a continuar no ano que vem também. Pois é, enquanto essa queda de braço acontece, os agricultores voltaram às ruas para dizer que não querem de fato acordo Mercosul-União Europeia? Voltaram. Da mesma maneira como nós trouxemos na semana passada, mais agricultores tomaram as ruas da França em diversas cidades com os convencionais tratores, jogando esterco muitas vezes, né, adubo nas construções públicas e com várias placas dizendo que Mercosul não aceitaremos, temos que preservar a agricultura francesa. É uma questão que mostra exatamente a fragilidade do agronegócio europeu, que não consegue competir com mercados e produtores muito maiores, como é o caso do Brasil, ao mesmo tempo que a França se vê em uma situação muito difícil, já que defende o livre mercado em diversas situações e agora adota uma política bastante protecionista. Muito bem, Luca Bassani, direto de Munique, na Alemanha, com as atualizações do agro europeu. Volte sempre, muito bom recebê-lo. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. E a gente segue em frente, agora é hora da gente amarrar todas essas informações com a Suemi Mori, que representa a CNA, é uma grande conhecedora das relações internacionais e é também diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.
Suemi, seja muito bem-vinda à Hora H do Agro. Obrigada pelo convite, Kelly. Sempre muito bom estar aqui com você. Muito obrigada, nós também agradecemos e a gente precisa do seu conhecimento para amarrar todas essas informações. A gente viu repercussões do caso Carrefour. Antes teve o caso Danone, aí numa relação mais complicada entre Brasil e França, trazido por os casos das empresas privadas. Há pouco nós ouvimos um deputado do Parlamento Brasileiro dizendo que caminha para aprovar o projeto de lei de reciprocidade, ou seja, olho por olho, dente por dente na questão ambiental. E, por fim, fomos até a Europa, onde ouvimos o Luca Bassani dizendo que agricultores voltaram às ruas furiosos com a possibilidade de um acordo União Europeia-Mercosul. Onde nós estamos quando falamos de agro, de comércio, Brasil e Europa? Que situação é essa? Kelly, esse calor todo que a gente está vendo agora é pela proximidade da conclusão das negociações, né? Tanto a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quanto o governo brasileiro e os negociadores estão muito otimistas com a possibilidade real de, na semana que vem, concluir essas negociações. Então, esse momento fez com que surgisse esse movimento, né, voltasse à tona, porque a gente já viu ele acontecer também em outros momentos, né? O ano passado também tinha uma expectativa de que se concluísse as negociações enquanto o Brasil estava na presidência do Mercosul. A gente tem a reunião na semana que vem da cúpula do Mercosul, a expectativa é que seja anunciada a conclusão dessas negociações lá, e a França voltou a fazer todas essas movimentações e essas oposições, só que agora elevaram um tom e trouxeram acusações muito sérias a respeito da qualidade e da sanidade da carne, né, e da produção agropecuária brasileira. A gente sabe que o Brasil exporta para mais de 160 países a sua carne, o mercado francês é um mercado muito pequeno, né, toda essa repercussão que teve e essa reação muito rápida do setor com relação às declarações não tem relação com questão econômica direta da França, porque é um mercado 0,012%, é muito pouco o que a França compra de carne do Brasil, mas é uma acusação muito grave, né? Porque ela gera, ela mancha a imagem e a reputação da produção agropecuária brasileira. A preocupação dos europeus que estão indo às ruas é justamente com a entrada dos nossos produtos lá, o que aumentaria a oferta de produtos de qualidade e que acabaria achatando possivelmente a demanda deles, porque a gente tem mais competição. Nessa ocasião que nós estamos, já é hora de projetar 2025. Quais são as principais mudanças previstas para 2025 na relação Brasil-Europa? Porque tem a nova lei antidesmatamento, que deve entrar em vigor, tem a possibilidade de um avanço expressivo no acordo entre Mercosul e União Europeia, como você disse, e tem pelo menos mais alguns fatores na sua cesta. Conta pra gente, porque eles importam pra gente fechar. Assim, a relação com a União Europeia deve passar por uma fase de mudança, né? A gente deve talvez, realmente fechando essa negociação, muda o patamar da relação, inclusive com a União Europeia, a expectativa é que isso aconteça. A legislação, a gente espera que tenha realmente o adiamento de um ano, essa decisão não está finalizada ainda, porque a comissão propôs esse adiamento, o Conselho da União Europeia disse ok, quando foi para o parlamento votar, ele colocou emendas, então reabriu o texto, voltou isso para o Conselho negou as emendas, a única que manteve foi o adiamento por um ano, e isso voltou para o parlamento. Então, assim, o resultado final do que a gente chama de acordo do trílogo ainda não aconteceu. Mas sim, a expectativa é que a gente tenha esse um ano de adiamento. Mas isso não está oficializado ainda. E lembrando que a gente está entrando em dezembro. Agora. Então, o período é curto também para que isso aconteça. Então, a gente teria esse ano aí para negociar com a União Europeia, porque a grande questão é essa, tem pontos que a gente ainda está negociando com eles da medida que a gente não aceita, como você mesmo falou da questão da data de corte, a não diferenciação entre desmatamento legal e ilegal e entre outras questões também, né? E a eleição do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, também mexe
no cenário geopolítico mundial, né? Ele mexe com as relações e, obviamente, o Brasil, como é o terceiro maior exportador de alimentos do mundo, a União Europeia, que é um aliado histórico dos Estados Unidos, um grande mercado, o segundo principal destino das nossas exportações agropecuárias, estamos todos conectados. Então, essas guerras também que estão acontecendo, esses conflitos que estão acontecendo, que amplia a tensão, aumenta o protecionismo, aumenta custo logístico de frete, interrompe vias de comércio marítimo, tudo isso impacta a produção agropecuária brasileira. Realmente tem muito para a gente ver acontecer ainda no final de 2024 e com vários e sérios impactos também em 2025. Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais da CNA, volte sempre, é muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigada, Kelly. Até a próxima.